Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos para mais uma aula. Desta feita, a nossa última aula neste módulo de Teologia do Velho Testamento. Louvo a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e nós estamos felizes pela bênção de Deus. O Senhor tem nos dado graça, tem nos dado vitória, e nós chegamos até aqui. É um privilégio, é uma bênção do Senhor. Uma bênção do Senhor. Nós vamos ver nessa nossa última aula a semente plantada, página aí de número 162 do nosso livro. Nós vamos iniciar falando da promessa messiânica, né? É o assunto da nossa aula de hoje. E nós temos alguns objetivos dentro da lição, e nós vamos expor esses objetivos para que juntos, né, a gente possa aprender, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela não se esgota. É uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, por isso, mais uma vez, é sempre um prazer estudar a palavra de Deus. E vamos começar, então, falando essa esperança bendita messiânica no Antigo Testamento. A nossa análise, ela se desenvolverá nessa esperança messiânica através de cada um dos períodos de revelação. O período patriarcal, período do exílio, período dos reis, período dos profetas, e enfim, até que o auge da esperança messiânica se completasse e se concluísse na pessoa bendita de Cristo, nosso Senhor. Nós vamos prosseguir a partir do período pré-patriarcal. Antes que a gente entre no período patriarcal, a gente tem que relembrar um pouquinho do período pré-patriarcal, porque vai surgir em Gênesis 3 e 15, aquilo que disse numa das nossas aulas, o proto-evangelho, né? A primeira promessa messiânica na Bíblia, que está lá em Gênesis 3 e 15, quando Deus disse: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Essa é também chamado, né, de proto-evangelho, o evangelho do Velho Testamento, porque é a promessa de que o Messias viria para restaurar, para promover a redenção do homem, o religare, né? E para garantir ao homem a possibilidade de escapar das garras de Satanás, o plano de Deus de promover esse Redentor, ele se inicia com um conflito entre o inimigo das nossas almas e a semente da mulher. Lembrando que essa disparidade entre a semente da mulher e a semente maligna, nós vamos ver em todo o decorrer da Bíblia. Nós não vamos entrar também no mérito dessa questão da semente do maligno e da semente da mulher, porque não é o foco da nossa aula, mas a gente pode observar que Caim era da semente do maligno. A Bíblia vai revelar isso nas suas páginas ali, logo no princípio do livro do Gênesis. Um outro quadro conflitante que também precisa ser compreendido é que quem é a semente da mulher? Nós precisamos buscar e conhecer essa identidade. Quem é o descendente da mulher? E a única verdade possível é que a semente da mulher é o Messias, o próprio Messias. Assim, essa disputa, essa contenda que iniciou-se no Éden, ela veio a promover a redenção e que culminou com o maior embate de toda a história da raça humana. Não foi a briga entre o Mike Tyson e o Holyfield no século passado, não foi nenhuma grande guerra,
Não, não. O maior embate, o maior duelo que o mundo já presenciou se deu ali no capítulo 4 de Mateus, no deserto da Judéia, quando o maligno tentou o Senhor Jesus. E o nosso Deus, ele foi vitorioso. O Senhor Jesus, ele saiu vitorioso, porque havia uma tão grande nuvem de testemunhas, tanto as hostes angélicas quanto as hostes infernais estavam acompanhando aquele duelo. E o Senhor Jesus venceu o maligno pelo poder da palavra de Deus. A redenção veio a culminar, porque a vitória ela foi do descendente da mulher, da semente da mulher. A vitória foi do Messias prometido ali no Éden, por ocasião da queda, o proto-evangelho, como já dissemos. O período patriarcal também ele vai trazer essa promessa, ele vai confirmar a promessa, né? Nós vamos ver em todo o período da constituição da nação de Israel, nós vamos ver a promessa messiânica sempre sendo confirmada, né? A promessa de que uma semente da mulher seria dotada de uma capacidade sobrenatural e que iria garantir a vitória sobre o maligno. Nós vamos ver isso com os patriarcas, né? Mas a ênfase mesmo, a promessa de fato, só vai ser observada quando nós lemos Gênesis 49, quando Jacó vai invocar as bênçãos de Deus sobre os filhos, né? Sobre os seus filhos. Nós vamos ver ali o primeiro vislumbre da semente da mulher na promessa, né? Na bênção, melhor dizendo, de Jacó sobre os seus filhos, de Israel sobre os seus filhos. Lá há três evidências, e a primeira evidência é que ele seria um libertador que descenderia de uma mulher, que está no verso 9 do capítulo 49. Ele seria de uma linhagem real, no verso de número 10, e que ele seria da tribo de Judá, também no verso 10. Então essa tríplice proposta estava ali inserida na bênção de Jacó para os seus filhos. Então nós vamos ver que esta ênfase da promessa messiânica, da confirmação da promessa da semente da mulher, ela também está inserida no contexto do período patriarcal. Bom, vem depois o período tribal, e nesse período tribal não há uma promessa relevante que possa ser dignificada. Mas esse período tribal vai durar aproximadamente 300 anos, ou 3 séculos, como preferir. E nesse período tribal, cada um fazia aquilo que achava próprio aos seus interesses. No final do período tribal vai surgir o período monárquico, a monarquia, né? E por volta do ano 995, o rei Davi ele vai saber, através do profeta Natã, que dentro da nação de Israel, lá na tribo de Judá, a sua família, a família do Belemita, fora escolhida para ser ancestral do Messias vindouro. É o chamado concerto davídico. E Deus jamais se esqueceria da promessa que ele fez a Davi, de que não faltaria sucessor ao seu trono, e que ele era um homem segundo o coração de Deus, e a promessa seria cumprida. E nós vimos essa promessa ser cumprida porque o nosso Senhor, ele é da linhagem real, da casa real de Davi. Nós vamos estar sempre acelerando um pouco, meu irmão, porque o conteúdo da nossa aula de hoje ela é bastante extensa. No período profético, foi nesse período que teve maior ênfase a promessa messiânica, a promessa da semente da mulher. Nesse período que nós vamos encontrar os profetas messiânicos, Isaías, Jeremias, Malaquias, Zacarias. É nesse período dos profetas.
porque eles vão dar uma maior ênfase, né, à promessa do livramento divino e à identidade do libertador, o descendente de Davi. O que se pode resumir das promessas messiânicas desse período é, primeiro, o juízo divino seria derramado sobre Israel e sobre Judá, com o triunfo de seus inimigos sobre eles. A casa davídica não seria mais uma palhoça, né, diante do ataque do inimigo, sendo reduzida a seu nível mais insignificante e sem esperança de voltar a uma significância nacional ou internacional. E sobre esses eventos, porém, Deus, em conformidade com o concerto que ele fez com Davi, ele restauraria a dinastia davídica a uma posição de glória eterna, mediante a vinda de um rei eterno, que reinaria sobre um reino eterno, assentado sobre um trono eterno. É bastante relevante isso. Eu vou até repetir. Haveria de vir uma reposição, uma restauração à casa de Davi, ao reinado da casa de Davi, por ocasião de um rei eterno, que reinaria sobre um reino eterno, que se assentaria sobre um trono eterno, porque o trono do Messias é por toda a eternidade. E com base nessa visão panorâmica, histórica e resumida, nós vamos encontrar a promessa que foi feita a Abraão, concluída na promessa na dinastia do rei Davi. Por meio do rei todo-poderoso no trono de Davi, se cumpriria a promessa a Abraão. Mas quem é o personagem que assentou, ou melhor, que se assentará no trono de Davi? Diante dessa pergunta, eu me recordo de um fato interessante que está registrado nos evangelhos. Mateus vai evidenciar isso. Quando Jesus começa o seu ministério, ele entra numa sinagoga e na cadeira do maftir, que é uma cadeira separada onde não é para sentar ninguém. Jesus tomou ali a posição do maftir, pegou o rolo, que não havia livro naquela ocasião, mas ele pegou o rolo da lei, abriu e leu lá no texto de Isaías, que vai dizer sobre o ano aceitável do Senhor, né? E aí ele diz, hoje se cumpriu essa promessa. E ele pega e ele senta naquela cadeira. Ele não podia sentar. Quando ele faz esse ato, quando Jesus promove esse ato, automaticamente, para nós que somos, né, ocidentais, nós não temos, assim, às vezes, um conhecimento prévio sobre essas circunstâncias, era um ato comum, né? Era um ato corriqueiro. Mas não era um ato corriqueiro. Na cultura oriental, nas sinagogas, e até hoje elas existem, essa cadeira que é para o rei, para o Messias. Quando Jesus toma o livro e arroga para si, o povo ficou estupefacto e alarmou-se. O que é isso? Esse filho do carpinteiro é o Messias? Como é que ele pode... isso é um ultraje. Nós conhecemos ele, conhecemos sua família, seus irmãos, suas irmãs, e como é que esse sujeito, comedor de... Lá não comia arroz e feijão, né? Mas tem o pão e a comida tradicional lá, é comedor de pão e peixe, pode ser esse homem o Messias? Ele está louco, ele está blasfemando. E aí intentaram contra a vida do Senhor e ele, saiu pelo meio da turba e não foi acometido de nenhum problema. Mas o personagem que se assentará no trono de Davi é o Messias. Nós sabemos que ele já assentou uma vez e virá para reinar eternamente, assentado sobre um trono eterno, num reino eterno, onde nós faremos parte por toda a eternidade do reino do Messias. Bom, o objetivo do nosso segundo tópico é alistar as várias evidências da humanidade do Messias que foram encontradas no Antigo Testamento. Então nós vamos ver a pessoa do Messias. Porque Israel ele esperava um libertador divino,
Mas como é que eles iam reconhecer esse sujeito? Daí que parte o princípio maquiavélico de Satanás, quando ele tentou Jesus dizendo, ó, se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui do pináculo de Salomão, aqui da cúpula, que era o lugar mais alto, né, na torre ali do templo, em Jerusalém, no templo de Salomão, e porque está escrito a seu respeito, que ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma. Qual era o intento? É que se Jesus chega ali, né, caído do céu, porque o Senhor não ia se machucar, ele ia descer do céu assim de uma forma, né, estrondosa, não com muito barulho, mas assim de uma forma bastante tumultuosa, o alarido, pronto, estaria prorrompido em Jerusalém. O Messias chegou. E aí o plano da redenção não seria concretizado porque o Senhor Deus teria cedido a um capricho do maligno. E não foi essa o intento, né? O intento maligno não foi conseguido porque Deus, o Senhor Jesus, ele viu, né, essa prefiguração com certeza, porque o propósito do maligno era justamente esse, aclamar o Messias, fazer dele uma pessoa de grande vulto no meio de Israel. Tanto é que a terceira tentação é justamente sobre isso, olha, se prostrado me adorares, toda a glória do mundo eu darei a ti. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele combateu esses engodos de Satanás com a palavra de Deus, com o livro de Deuteronômio, que todas as referências que ele dá, né, para lidar com o maligno, para combater o maligno, é o livro de Deuteronômio. Bom, a personalidade do Messias ela é inigualável, pois somente ele poderia cumprir as descrições proféticas dos patriarcas, dos reis e dos profetas. Então nós vamos considerar aqui algumas questões e aspectos a respeito da sua humanidade e da sua divindade. Página de número 166, a humanidade do Messias. Nós temos aqui pouca controvérsia quanto à humanidade do Messias, porque existem muitos versículos que são alusivos à pessoa do Messias e são também conclusivos quanto à sua origem humana. Gênesis 3 e 15, que é o proto-evangelho, vai dizer que ele é a semente da mulher. Então, ora, seria um homem. Gênesis 49, quando o patriarca Jacó está abençoando seus filhos, ele vai abençoar dizendo que ele seria descendente de Jacó, portanto, um homem. Isaías capítulo 7 e Miqueias 5 vai vaticinar que ele nascerá em Belém. Se ele vai nascer, então ele será um homem. Em Isaías 11 e 1, ele surgirá como um rebento da raiz de Jessé. Ora, Jessé, o belemita, da tribo de Judá, nós sabemos que veio, né, que é o pai de Davi. E se o rebento viria de Jessé, logo era um homem, a vez de nascer o homem. E Jeremias 23, capítulo 5, 33 e 15, ele virá como um renovo de Davi. Então ele viria como um renovo, ele ia renovar o reinado a Davi, porque nós sabemos a história dos reis de Israel. Primeiro rei Saul, que foi repudiado por Deus, não foi aprovado por Deus. Segundo rei, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas também foi reprovado por seus atos humanos. Terceiro rei de Israel, ainda estou falando do período do reino unificado. Salomão, um rei também aprovado por Deus, mas que se corrompeu. É certo que se corrompeu. Enfim, o renovo de Davi virá um renovo perfeito.
e até o estabelecimento do reino de Davi, o Messias ele pode ser percebido no Antigo Testamento por sua humanidade. A partir deste período, uma mudança acontece no que diz respeito à ênfase da revelação messiânica, ou seja, a divindade do libertador é mais explanada e salientada nos profetas. É a partir dos profetas que essa sua divindade vai ser exposta. E aí nós vamos ver muitas promessas messiânicas a respeito da divindade do Messias, que é o nosso assunto aí da página de número 167. Nós vamos, no decorrer do período histórico que a Bíblia nos apresenta, que a trajetória espiritual de Israel ela era uma montanha-russa. Ora estava no auge, e depois em declínio, ora lá embaixo na lama, ora subindo novamente, né, uma posição de maior, uma fase melhor espiritual, e assim era altos e baixos a vida espiritual, né, a trajetória espiritual da nação de Israel. Ora se prostituíam diante de falsos deuses, ora adoravam o Deus verdadeiro, e nós vamos ver isso no livro dos reis, nos livros das crônicas dos reis de Israel. Nós vamos ver isso nos profetas menores, como estava difícil, né, o nível, o ambiente espiritual da nação de Israel. E esse comportamento irregular ele se acentuou muito, né, durante o período monárquico, até que o nível espiritual do povo estivesse tão baixo que nada mais poderia se retirar da impiedade incrustada em todos os setores da sociedade. Isso veio a declinar de um modo terrível quando houve a divisão do reino com Jeroboão, filho de Nabate. A idolatria assumiu uma posição gritante em Israel de uma tal maneira que os pais entregavam seus filhos para ser queimado como sacrifício a deuses pagãos. As meninas também se corrompiam, vendiam ou davam a sua virgindade nos templos pagãos, e isso trouxe um aborrecimento muito grande a Deus. O pecado de Israel, ele demandou que a imagem divina de um libertador fosse salientada, fosse urgente, porque o povo se tornou cativo do pecado, da idolatria, do pecado da promiscuidade. Enfim, nós vemos que esse período foi muito difícil, esse período de declínio espiritual da nação de Israel. Foi muito difícil. Tornou-se, então, necessário que esse libertador viesse para promover libertação. E nenhum ser humano teria condição de salvar a nação de Israel dos seus próprios delitos. Então, era necessário um libertador. E a história dos hebreus ela é pautada por grandes libertadores. Retrocedendo um pouquinho, voltando lá no livro dos Juízes, nós vamos ver que ali houve muitos libertadores, né? Só que eram libertadores esporádicos. Eles surgiam num período de maior crise espiritual da nação, quando estavam sendo oprimidos por nações vizinhas, né? Os cananeus, quem mais? Os amorreus, os fariseus, aqueles camaradas que suplantavam e oprimiam os filisteus, principalmente, oprimiam muito a nação de Israel. Então Deus levantava em momentos oportunos um libertador. Sansão, Jefté, Gideão, são grandes libertadores. Mas esses homens eram fadados ao engano, ao erro, à condição humana de falibilidade. Precisava então de um libertador definitivo. E aí é onde vai vir o Messias, que vai ser apresentado nos Salmos, que vai ser apresentado nos profetas, e nós vamos ver então
essa divindade do Messias. Essa divindade do Messias como libertador vai mostrar que Davi reconhecia que o libertador não ocuparia simplesmente o trono de Davi, mas o trono de Deus. E ele não seria apenas descendente de Davi, mas o Senhor de Davi. E é por isso que nós vamos encontrar muitos dos salmos de Davi de cunho messiânico. Salmos esses que mostram a divindade do Messias. Nós vamos ver Salmo 2, nós vamos ver o Salmo 16, Salmo 8, Salmo 22. São salmos que expressam, né, a divindade do Messias. O Salmo, por exemplo, de número 110, vai mostrar que o Messias seria o Senhor de Davi. Quando ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo ou por estrado dos seus pés. Essa visão messiânica foi tão notória que um cego natural chamado Bartimeu, lá em Jerusalém, melhor dizendo, em Jericó, ele viu a messianidade de Jesus e o chamou de Jesus, filho de Davi. Olha que fantástico, né? Um cego, enquanto os outros que tinham visão não conseguiam enxergar no Senhor Jesus a messianidade dele e expor que ele era o filho de Davi, um cego conseguiu enxergar em Jesus a legitimidade deste libertador messiânico em Jesus. E vai chamá-lo de Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. E ele grita isso, né? Isso é maravilhoso, Jesus ser clamado como filho de Davi. O cego que enxergou esta divindade, né, do libertador, do Messias em Jesus. Nós vamos ver também no Salmo de número 45, nós vamos ver aí o Messias como o possuidor do juízo e detentor das bênçãos divinas. Então, nós sabemos disso, que o Messias era aquele que haveria de vir, constituído de poder e de juízo e de muitas bênçãos divinas. E o Salmo de número 2, melhor dizendo, o Salmo, então, Salmo de número 2, no 7 e 12, vai dizer que ele é o Messias referido como Deus, que ele é Deus. Então, nós vamos ver em Jesus, o nosso Deus, a messianidade predita, a messianidade mostrada nos livros dos Salmos. É claro que existe muito mais, mas a gente não tem tempo para poder passar todos os Salmos, um por um, da messianidade do Senhor Deus, através dos Salmos. Vamos para frente, a divindade do Messias lá em Isaías. Em Isaías há que se observar algumas coisas, principalmente o capítulo 7, o verso 14, que foi dividido aqui no nosso livro em algumas pequenas seções, que vai ajudar a tirar algumas conclusões amplas e mais mais totalitária, né? Uma mais abrangente a respeito deste versículo aqui. Acontece que, nessa ocasião, o pano de fundo dessa promessa ela é feita por uma recusa, de um modo grosseiro, de Acaz de aceitar a oferta divina, né? Numa hora de muita necessidade. Então, ele preferiu o auxílio por parte dos assírios do que depender de Deus. E aí Deus vai dar um sinal. Diante dessa obstinação do rei, o Senhor declarou que lhe daria um sinal. Qual foi a mensagem? Qual foi o sinal? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, que sinal é esse? No que consistia esse sinal? Vamos lá. Eis que, essa expressão aí cheia de significado, é para o povo judeu, no Antigo Testamento. Quando eu digo eis que, para nós soa como algo vazio. Mas para o hebraico essa palavra aí é hiner, de onde vem, né, uma
uma palavra que é frequentemente empregada para anunciar um nascimento vindouro de uma relevância incomum. Então, um Riner. Tem até uma canção hebraica que mostra o Riner aqui, numa canção que está lá no Salmo 133. Salmo 133, verso 1, em hebraico é Riner matov umanai shevet haim gam yachad. Esta fala se tornou um louvor a Deus. Riner matov umanai. Esta expressão Riner, então, estava empregada para o nascimento de uma pessoa de relevância. Então, para nós, eis que não tem sentido algum. Mas para os judeus já tem um sentido, porque esse eis que tem essa palavra, não é? Riner, como já disse, que ela vai trazer a lembrança da promessa messiânica. E aí, como nós estamos aqui examinando pequenas seções do versículo, uma virgem conceberá. Existem alguns pensamentos que não trazem essa palavra que uma virgem conceberá, porque vai usar a palavra hebraica alma, e dizer que isso não significa uma virgem fisiológica, mas uma virgem metafórica. E nós não vamos, aqui o livro até recomenda que a gente não perder tempo com essa ideia, discutindo isso, se é metafórica ou se é fisiológica, mas o que importa é que a interpretação tradicional, que é o que nós usamos, ela vai indicar que era uma virgem solteira, uma virgem sem filho. Ela vai ter um filho ainda virgem. E porque se assim não fosse, onde é que estaria o sinal, né? Uma jovem mulher ter filhos, se ela tivesse, né, nessa condição de ter um filho antes do matrimônio, pela lei ela era para ser apedrejada. E além de ficar mal falada, né? A família sofreria o declínio perante a sociedade, seria desprezada, seria uma família desprezada. Então, essa prática da virgindade, né, para uma moça naqueles idos era algo de bastante relevância. E observem que durante, né, segundo o nosso livro aqui, que a verdade de Deus sempre está presente. O sinal aqui é relevante. Embora sabendo que Deus é onipotente, ele sempre está presente. E, de uma forma geral, fazendo uma análise aqui, o mundo está envolto na sua presença. Porque se não fosse assim, então ele não seria onipresente. Então ele está presente em qualquer lugar do universo. Onde houver um espaço, Deus está lá. O salmista vai dizer que se eu fizesse o meu ninho nas estrelas, né? Ou colocasse a minha cama no profundo dos mares ou no céu, para onde irei da tua presença, né, diz o salmista. Ele não tinha para onde ir. Em todos os lugares a onipresença de Deus estava. E essa onipresença é que vai caracterizar a natureza da pessoalidade do Messias. O Emmanuel, o Deus conosco, porque vai identificar a natureza daquele que é em si e por si o Emmanuel, o Deus conosco. Prosseguindo, porque se nos deu. Essas palavras são tocantes quando vistas, né, dentro do contexto da situação histórica em que Judá se achava naquele tempo. O rei aqui era Tiglat-Pileser, que ele invadiu e devastou as regiões pertencentes à tribo de Zebulon e Naftali. Uma nuvem, né, de desespero desceu sobre a totalidade do reino de Judá. E apesar desse desfecho, né, uma esperança raiou quando a expectativa, quando a visão da esperança messiânica foi focalizada. Porque se nos deu, a bênção chegou, a promessa está cumprida, o libertador prometido acaba de chegar. Um menino se nos deu, um filho, né? Um menino, um filho. Essa ênfase no versículo inteiro recai sobre o filho vindouro,
E observe que aí no nosso livro, o filho está em maiúsculo, porque este filho é o filho bendito do nosso Deus, o filho de Deus. No texto original em hebraico, a palavra aí é menino. Todas as promessas de Deus seriam cumpridas no nascimento e no ministério desse menino que haveria de vir. E o principado está sobre os seus ombros. Esse menino a ser nascido, esse libertador a ser chegado, ele será soberano. Ele terá um reino messiânico, um reino tão esperado, tão desejado, ainda é, até hoje, pelos judeus. E o seu nome será, e aqui está, né, uma observação de Isaías 9 e 6. Nós já concluímos já o Isaías 7 e 14. Esse 9 e 6 de Isaías vai também analisando parte por parte. E o seu nome será. O nome de uma pessoa no hebraico, eu não posso afirmar hoje se ainda tem esse mesmo peso, mas nos tempos bíblicos, o nome era algo de forma de acordo com a ocasião, mas era algo que pesava para o resto da vida. Então, vamos fazer aqui um adendo, né? Supondo que, de repente, no nascimento de Leia, por exemplo, ou de Rebeca, ambas estavam, né, nascendo e ao longe ou ali próximo mugiu uma bezerra ou uma ovelha baliu, daí o nome das filhas de Labão, Leia, bezerra, e Rebeca, ovelha. Quem mais? Davi, a Bíblia diz que ele era ruivo, né? Aspecto formoso, mas o ruivo ele era mal visto dentro da nação, da cultura hebraica, porque pelo seu aspecto ruivo, diferente, era como se ele fosse um estranho. Ele não era assim um filho bem querido. Aí a prova cabal disso é que ele era o único dos seus filhos que estavam lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Esse serviço era do servo. Jessé tinha servos, mas era o filho mais novo, o rejeitadozinho lá, pela cor do seu cabelo. E como era o nome do menino, quando ele deve ter nascido feio, pensa no menino feio. A mãe deve ter colocado o nome dele assim, ó, Davi. Esse menino vai ser chamado Davi, porque a palavra Davi quer dizer amado. Irmão, não leve em consideração, eu estou fazendo aqui conjectura, tá bom? Mas a palavra Davi é amado, tá bom? O que mais? Caleb. Caleb é cachorro. O nome Caleb é cachorro. Por certo, entrou lá um cachorro próximo quando estava nascendo o Caleb. Enfim, o nome está muito associado a esse peso do momento. Uma prova disso é Jacó e Esaú. O nome do menino quando nasceu, o primeiro, Esaú, peludo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele era peludinho, né? Ele tinha bastante pelo. E outra, ele recebeu um apelido. Qual era o apelido? Edom, que quer dizer vermelho. Toda criança nasce vermelhinho. E o Jacó, nós não vamos entrar no mérito aqui do se é Yaakov ou se é Jacob, por causa do Dagesh, mas a palavra quer dizer aquele que agarra. Jacó quer dizer aquele que agarra. E aí ele nasceu agarradozinho lá no calcanhar do seu irmão. Olha que oportunidade. E o nome, né, é propício para isso. Bom, seu nome, nós estamos falando aqui do Emanuel. Porque esses nomes que o Senhor Jesus ia receber, que o libertador ia receber, vai falar muito do seu caráter, da sua identidade. E o profeta Isaías vai usar esses termos. Maravilhoso conselheiro. O nosso livro aqui, ele dividiu maravilhoso num texto e conselheiro no outro. Mas, se observarmos no texto sagrado, ali vai ter para nós ali uma vírgula, uma respiração no texto original. E ali
é um contexto só. Pode observar que depois ele vai chamar de Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Então ali o primeiro nome também é maravilhoso conselheiro, ou conselheiro maravilhoso. Bom, mas nós vamos de acordo com o que está o livro aqui, né? O uso da palavra do Antigo Testamento faz concluir que não somente o Messias é extraordinário, mas ele é a própria maravilha em existência. Olha que coisa linda isso, né? E essa condição da sua messianidade ultrapassa todo o pensamento e todo o poder dos homens. Ele é o próprio Deus. Ele designar, né, o menino com essas palavras hebraicas, maravilhoso, é testar a máxima clareza de sua divindade, de acordo com o nosso livro. E conselheiro, que esse nome indica a sabedoria suprema daquele que reinaria com justiça e verdade no trono de Davi. E tem aí o texto de Isaías 11:2 e Isaías 28 e 29, que são versículos que estão em harmonia, testando, né? Atestando e declarando que o Messias seria revestido do espírito de sabedoria. Opa, agora chega aqui o Deus forte, mas né, uma nomenclatura do libertador prometido, do Messias prometido. E essa declaração da divindade do Messias é usada, que só é dirigida para Deus, é chamado de Deus forte. Observem aqui no Antigo Testamento, aquele que é chamado como El, sempre é considerado Deus no sentido mais rigoroso da palavra. Porque El é um dos nomes do Senhor Deus. Nós vimos isso numa outra aula, né? Sobre os nomes do Senhor Deus. O título Deus forte também é usado em Isaías 10, 20 a 21. E é um paralelo nessas referências aí, né? Deus forte. É a mesma forma de dizer o Santo de Israel. Então, o Santo de Israel e o Deus forte é a mesma pessoa. Está aqui atribuindo a legitimidade da messianidade do libertador prometido. Pai da eternidade. Mais uma palavrinha. A palavra que se traduz aqui como eternidade, ela pode ser usada de duas maneiras. Ou para descrever um tempo ilimitado, ou um espaço ilimitado. Um tempo ou espaço ilimitado. E o Messias será o Pai, como um Pai para Israel, sem limite de tempo e sem limite de espaço. É um período de tempo em toda a localidade. Ele vai cuidar do seu povo e vai proteger conforme o modo certo, né, de que um comentarista expressou, dizendo que ele não é somente um pai, mas para sempre também será como um pai eterno e presente. Essa figura do pai para Israel é algo que está na entranha da cultura judaica. Porque nós somos ocidentais e aqui tem muito esse negócio de mãe, né? Principalmente na nossa cultura católica. Uma mãe. Isso que a gente vê muito no catolicismo, que é a figura da mãe. A mãe é que gera, a mãe é que protege, a mãe é que ensina, a mãe é que educa. Aqui para nós ocidentais é a figura da mãe que é a figura mais forte. Na cultura oriental, principalmente para os judeus, é a figura do pai. O pai é a figura mais forte. É o exemplo a ser seguido, é aquele que educa, é aquele que protege, é aquele que traz o sustento, é aquele que liberta, é aquele que salva. Enfim, a figura do pai é a figura do protetor. E essa figura de pai é que, sempre presente, é que faz com que Israel aceitará, né, ou aceite o Deus Todo-Poderoso. Bom, príncipe da paz é a próxima palavra aí. E essa expressão não está descrevendo a paz que provém meramente de uma cessação de guerra. Não é a ausência de guerra essa paz. Essa paz é a paz advinda de uma solução final e permanente para o pecado. Que, afinal de contas, o pecado é a raiz de todos os males. E quem é que pode dar paz? Só aquele que tem poder para perdoar pecado, para acabar com o pecado, para exterminar o pecado, senão o príncipe da paz. Muito bem, meus irmãos, nós poderíamos continuar discorrendo a respeito da deidade do Messias em Jeremias e em Miqueias,
o ministério do Messias, como o Messias reinaria lá, né, em Israel, que está aí na página de número 137, que ele reinaria como rei redentor, que ele teria uma liderança profícua, e uma liderança com dons divinos. Nós vamos ver algumas dessas promessas, né? E ver alguns desses homens que tiveram os dons da parte do Senhor Deus para uma missão temporária de libertar Israel dos seus inimigos, como já citamos anteriormente. Iríamos falar do rei vindouro como um sacerdote de Israel. Poderíamos continuar falando, mas a nossa aula se torna pesarosa. Nós vamos deixar que os irmãos continuem estudando o livro, porque essa é a nossa última aula, e o horário já encerrou aqui, né? É bom estar atento ao horário, mas antes que eu feche essa aula, meus irmãos, eu preciso cobrar os senhores. Eu estou cobrando aqui as questões que já foram discutidas em sala de aula quando nós estávamos com aulas presenciais lá no IBP, para que os irmãos me entreguem, né, os resumos da aula do módulo passado. Neste momento também de pandemia, nós vimos que o livro ele é autodidata. O irmão por si só pode aprender o que o livro, né, o que o enunciado está pedindo. E como é que nós vamos avaliar os irmãos sobre este aprendizado? Como é que nós vamos fazer? Da mesma forma como foi feito no módulo passado. Os irmãos têm que me apresentar um trabalho sobre os assuntos que foram discorridos no módulo passado e, de mesma forma, esse trabalho escrito, né, manualmente, porque a gente está tratando com adultos, tem que ser uma coisa séria, né? Não pode ser Ctrl+C, Ctrl+V retirado da internet. Então tem que ser aquilo que o irmão aprendeu do livro. Então, faça um resumo do livro, desse livro todo que nós estamos estudando sobre teologia do Antigo Testamento. No mínimo, uma lauda e no máximo 3, tá bom? No mínimo, uma lauda, no máximo 3. Vou repetir para que os irmãos entendam. No mínimo, uma página e no máximo 3 páginas. Irmãos, a gente está estudando e a gente tem que ter propósito, critérios para com aquilo que a gente está estudando. A gente está buscando, né, melhorar para servir o reino de Deus. Então, eu espero que os irmãos me providenciem o que nós já pedimos do trabalho manuscrito também da aula passada e desta aula que nós estamos encerrando hoje. Me promovem assim, meus irmãos, em nome de Jesus, porque eu creio que os irmãos têm toda condição de fazer um manuscrito daquilo que os irmãos aprenderam nesta teologia do Antigo Testamento. Que Deus nos abençoe, a gente se vê numa próxima ocasião, e eu espero que todos com saúde e com muita fé em Deus, esperando sempre Salvador, Libertador. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.